Olá, você já ouviu falar na cronologia curta? A cronologia curta foi defendida por Ellen White. E essa cronologia curta, ela então é a cronologia da Bíblia. É a cronologia de Gênesis 5, Gênesis 11, é a cronologia que é baseada na palavra de Deus. Então foi a cronologia adotada pelo Espírito de Profecia. E com isso, podemos entender que ao fim de 6.000 anos, né, ao completar 6.000 anos, o grande conflito chegará ao fim. Tudo isso tem sido defendido pelo Espírito de Profecia por Ellen White. E durante a conferência geral, que foi de 3 a 12 de julho, lá em St. Louis, né, nos Estados Unidos, lá no estado de Missouri, o pastor, um dos pastores palestrantes lá, o John Bradshaw, ele falou nesse seu sermão de 11 de julho, defendendo o que nós chamamos aqui de cronologia curta. Vamos escutar o áudio para entender o que ele falou sobre a cronologia curta. No Concílio Anual da Igreja Adventista de 1978, após anunciar sua aposentadoria, o pastor Robert Pearson compartilhou algumas de suas preocupações como presidente. Irmãos e irmãs, ele falou, essa não é apenas mais uma igreja, é a igreja de Deus. Já existem forças sutis começando a se agitar. Infelizmente, há aqueles na igreja que menosprezam a inspiração de toda a Bíblia. Aqueles que zombam dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, aqueles que questionam a cronologia curta da terra segundo o espírito de profecia e atacam, infelizmente, atacam o espírito de profecia abertamente, de forma disfarçada. Há os que apontam para os reformadores e teólogos contemporâneos como fonte e norma de doutrina da doutrina adventista. Eu apelo para você, não deixe que isso aconteça. Não somos adventistas do sétimo dia anglicanos. Não somos adventistas do sétimo dia luteranos. Nós somos adventistas do sétimo dia. Essa é a última igreja de Deus, com a última mensagem de Deus. Você pode dizer amém aí onde você está? Então o pastor John, ele se referiu a um concílio que teve em 1978, no qual o então presidente da Conferência Geral, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial, Robert Pearson, e ali ele fez sua despedida e fez um apelo final à igreja. E aqui na biografia dele, com base na Wikipédia, nos diz aí que ele foi um presidente americano da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia durante o período de 12 anos e meio, de 16 de junho de 1966 a 3 de janeiro de 1979. E nesse apelo geral que ele faz, o pastor Robert Pearson, então nesse apelo ele nos faz aí dizendo as seguintes palavras, né? Veja que o texto aqui está claro em inglês. E aqui eu coloquei a tradução, não do texto completo, mas mais de uma parte aí que justamente foi o que o pastor Bradshaw, né, John Bradshaw, ele falou lá sobre esse apelo final. E nesse apelo ele deixa claramente, né, irmãos, já existem forças sutis que estão começando a se agitar. Lamentavelmente, alguns na igreja que menosprezam a inspiração da Bíblia total, que questionam os primeiros 11 capítulos de Gênesis, e que desafiam a curta cronologia da Bíblia do Espírito de Profecia e que sutilmente, não tão sutilmente, atacam o Espírito de Profecia. Então, esses pontos que eu queria destacar é justamente isso. Quando se deparam com a história, com a arqueologia, com achados arqueológicos, com algum outro livro de história que contradizem, né, ou desafiam a Bíblia, alguns que preferem ficar com a história e procuram adaptar a Bíblia à história, como por exemplo as cronologias assíria e egípcia, onde se procurou reformular a Bíblia, o que está ali contido em relação aos reis, em relação até mesmo ao Êxodo, para não aceitar o que está escrito e assim adaptar a arqueologia, né, a arqueologia histórica secular.
E isso é justamente menosprezar a inspiração da Bíblia. Há aqueles que questionam os primeiros 11 capítulos de Gênesis, porque lá em Gênesis está justamente a cronologia de Gênesis 5, que liga de Adão até o dilúvio, e a cronologia, aliás, a genealogia, né? A genealogia de Gênesis 11, que liga do dilúvio a Abraão. E essa genealogia, ela está ali bem costurada e bem vinculada, né, ao pai, que não especifica nem como um pai, mas como gerou. Então, porque tem algumas citações na Bíblia, por exemplo, Belsazar, filho de Nabucodonosor, quando na verdade ele era neto, né, Jesus, filho de Davi. Então, muitas vezes o pai pode ter sido ali um avô, bisavô, tetravô, ou um ascendente, né, naquela linhagem, descendente ou ascendente. Mas na genealogia de Gênesis 5:11 não fala que foi pai, fala que gerou e determina o ano que nasceu. Então não tem como admitir lacunas nessa genealogia. Não tem como admitir. E com isso é fácil justamente calcular o tempo a partir de Adão até Abraão, através dessa genealogia. Muito fácil, sem remendo e sem lacunas. Mas tem aqueles que desafiam essa curta cronologia da Bíblia e do Espírito de Profecia. Isso porque Ellen White foi uma forte defensora da cronologia curta, porque ela cria na criação da Terra em 6.000 anos, não em várias eras, como várias eras pré-históricas, né, que a Terra existe há milhões e milhões de anos, ou seja, vida na Terra, né, existe aí os seres neandertais pré-históricos anteriores à criação. Ela não admitia isso, né? Isso foi justamente quando surgiu com a evolução. Então ela cria na criação literal de 24 horas, na criação literal de 6 dias, né? Dias de 24 horas. E isso é fundamental para a gente não menosprezar a inspiração da Bíblia. Mas tem esses que sutilmente, e às vezes não tão sutilmente, atacam o Espírito de Profecia. Atacam de que maneira? Justamente procurando descrer ou desacreditar Ellen White quando ela fala, justamente com base nessa genealogia, ela fala dos 6.000 anos. Ela fala do tempo, né, da criação. Então tem aqueles que eu vou citar mais adiante, né, que procuram desprezar, menosprezar, refutar e até mesmo desacreditar Ellen White pelo fato de que, ao dizer que quando ela citou 6.000 anos, ela não tinha noção de tempo, ela queria, na verdade, citar como se fosse um tempo qualquer, sem realmente ter noção do tempo que ela estava falando. Mas não é assim, isso não é verdade, né? O que acontece nesse ponto aqui, no quinto? Há alguns que apontam para os reformadores e teólogos contemporâneos como uma fonte e uma norma para a doutrina adventista do sétimo dia. Ou seja, né, muitos pastores e teólogos adventistas têm se levantado contra a cronologia curta, contra o que Ellen White chama de 6.000 anos. E muitas vezes tem dado crédito a esses pastores, a esses muito chamados de doutores, né, doutores em teologia, doutores em divindade, doutores. E aí eles, a autoridade dele, procuram colocar acima do Espírito de Profecia e até mesmo da Bíblia, né, quando rejeita a cronologia curta de Gênesis, dos primeiros capítulos de Gênesis 5. E muitos desses teólogos, né, nós vimos até nos vídeos ele refutando, chamando de teoria de 6.000 anos, chamando e dando lá suas opiniões de que essa questão de Ellen White dos 6.000 anos, da cronologia curta, não é para ser levada a sério. Bom, vamos entender realmente que tudo isso já estava previsto, né, como um ataque à igreja, um ataque à sua doutrina, um ataque às suas bases, e a gente precisa se levantar contra esse ataque para realmente valorizar a Bíblia e o Espírito de Profecia. A cronologia de Gênesis 5, ela deixa bem claro lá que Adão, com 130 anos, gerou, né? Simplesmente não diz que foi pai, ele gerou. E o verbo gerar, vejam aqui o verbo gerar. Nessa página da internet da Nepsis, o texto aqui, capítulo 5, então vários textos, né? Mas lá diz, depois que gerou, né? Ou seja, Adão gerou Sete, e Sete gerou Enos, e assim foi. Então o verbo gerar é o verbo que ele vai dizer aqui, é o verbo hebraico yaulad. E esse verbo ele tem um sentido de dar luz, de gerar, de parir, produzir, estar em trabalho de parto. Então não tem como admitir uma ancestralidade, que foi avô, bisavô, não tem como. Além do mais, quando liga
essa cronologia, a respectiva data, então realmente deixa bem claro que Adão com 130 anos gerou Sete, Sete com 105 anos gerou Enos, Enos com 90 anos gerou Cainã, Cainã com 70 anos gerou Malalel, Malalel com 65 anos gerou Jared, Jared com 162 anos gerou Enoque, Enoque com 65 anos gerou Metusalém, Metusalém com 187 anos gerou Lameque, Lameque com 182 anos gerou Noé, Noé com 500 anos gerou Sem, e Sem com 100 anos, 2 anos depois do dilúvio, ele então gera a Fachada, e aí vai para a Gênesis 11, cronologia, a genealogia de Gênesis 11, e a Fachada então, que nasceu 2 anos depois do dilúvio, com 35 anos gerou a Salá, Salá com 30 anos gerou a Éber, e Éber com 34 anos gerou Peleg, Peleg com 34 anos, com 30 anos gerou Reu, Reu com 32 anos gerou Serug, Serug com 30 anos gerou Naó, Naó com 29 anos gerou Terá, e Terá com 130 anos foi que gerou Abraão, né? O texto lá de Gênesis diz que Terá aos 70 anos gerou Abraão, Naó e Arã, mas Abraão aí é citado primeiro pelo fato de ele ser o escolhido de Deus que vai dar continuidade à descendência, né, do povo de Deus. Então, para Deus, quem é o primogênito é Abraão. Primogênito para Deus não é quem nasce primeiro, mas é quem Deus escolhe. Entre Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó, embora o primogênito de Isaac foi Esaú, mas o primogênito de Deus foi Jacó. O primogênito de Terá não foi Naó, possivelmente o mais velho. Arã era o filho mais novo. Então, o primogênito de Terá foi Naó, mas o primogênito que Deus escolheu foi Abraão. Então, o primogênito é quem Deus escolhe. Para o homem é o primeiro filho, para Deus é o primogênito, é aquele que vai ficar responsável por dar continuidade à linhagem de Deus. Esse é o que se chama primogênito, assim como de Adão, quem deu continuidade foi, a princípio seria Abel, né? Mas quem foi primogênito foi Caim, e quem deu continuidade foi Sete, que não foi o primogênito. Assim como de Abraão, quem foi o primogênito de Abraão? Não foi Isaac, foi Ismael, mas quem Deus escolheu foi Isaac, né? Então, para Deus, o primogênito foi Isaac, para Abraão, o primogênito foi Ismael, o primeiro filho, né? Assim como a gente vai ver ao longo de toda a história, né? Na história de Moisés, o primogênito era Arão. Arão era mais velho que Moisés, 3 anos, mas Deus escolheu Moisés. Moisés não foi o primogênito de Deus, assim como na história de Davi, que escolheu Salomão e não o primogênito dele, né? O primeiro filho dele. E assim sucessivamente. Então nós vimos como essa genealogia, ela realmente são bem costuradas. Daí, né, com base nessa genealogia, o nascimento de Abraão ocorreu no ano de 2010, Sara era mais nova que Abraão, 10 anos, ocorreu em 2020, e o chamado de Abraão ocorreu em 2080. E Abraão sai de Ur e vai até Harã. Em Harã ele para e passa lá, né, 5 anos, e só em 2085, com a morte de seu pai, que ele sai de Harã. Isso porque Deus diz lá em Gênesis 15, né, que a descendência de Abraão seria peregrina na terra durante 400 anos. E quando a gente conta, né, de Isaac até o Êxodo, dá 400 anos. Mas a Bíblia diz que foram 430 anos, conforme vamos ver mais adiante. E esses 430 anos, desde Abraão, desde a promessa de Deus a Abraão, conforme Gálatas 3:7, até o Êxodo, 430 anos. Então, se você tira 430 anos menos os 400 a partir de Isaac, justamente você tem 30 anos de diferença, que começou com o chamado de Abraão em 2080, quando ele tinha 70 anos. Aí ele sai de Ur, fica em Harã, passa 5 anos, então quando ele tem 75 anos, ele sai de Harã para Canaã. É aí que está, né? Essa cronologia curta, ela vai ligar de Adão ao dilúvio, em Gênesis 5, a genealogia, e Gênesis 11 liga do dilúvio a Abraão. Então o dilúvio ocorreu no ano 1657, algumas cronologias que usam o ano zero colocam o dilúvio como 1656, mas na contagem de calendário não tem o ano zero. Todo calendário e cronologia começa no ano 1. Então o dilúvio ocorreu em 1657. E até Abraão, então, quando chega Abraão, no chamado dele, quando ele tinha 70 anos, foi no ano 2080, correspondente aí ao ano 1891 a.C. O ano 1 ele corresponde ao ano 3.970 a.C. Isso porque nós vamos ver que de Adão até Jesus foram 4.000 anos, por isso que dá 3.970. Então, de Abraão ao Êxodo, a Bíblia também dá o prazo, a data exata aí, conforme Êxodo 12, 40 e 41, quando diz que o tempo foi de 430 anos, e esses 430 anos, Paulo explica que foi da promessa de Deus a Abraão, quando Deus chama para ele sair de sua terra, até
que ocorre o êxodo, 430 anos. E do êxodo até o primeiro templo de Salomão, o primeiro templo de Salomão foi construído no quarto ano de Salomão, 480 anos depois que o povo de Israel saiu do Egito. Aliás, o texto de 1 Reis 6.1 diz que no ano 480 da saída do povo de Israel do Egito. Então não foi 480 anos depois, assim no ano, ou seja, no ano 480. Isso quer dizer que não concluiu 480 anos, mas com certeza concluiu 479 anos completo. E então, de maneira que o primeiro templo ocorreu aí, a fundação, né, o início da construção no ano 2989 AM, né, ou seja, desde a criação, que corresponde aí ao ano 982 a.C. Outras cronologias colocam essa data entre 1970 e 1966. A isso, claro, vai mudar a data do êxodo aí para 1450 a 1446, de acordo com outras cronologias que usam essa data, né? Nesse cálculo bíblico que nós fizemos aqui, demonstra que o êxodo ocorreu no ano aí 1461. Mas, mesmo 1461, ou 1450, 1446, essas três cronologias, elas englobam o mesmo período de Tutmés III, embora que não seja o ano da morte dele, conforme as cronologias egípcias e seculares. Mas qualquer uma dessas cronologias abrange o período de Tutmés III como provável faraó do Egito. Inclusive a lição da escola sabatina usa essa cronologia aqui de 1450, como o êxodo tendo ocorrido aqui e justamente o período de Tutmés III. Com isso, né, ele liga ao quarto ano de Salomão, em 1970. Então, estou falando justamente como você pode encontrar outras datas em suas pesquisas. Então, na palestra ali do pastor John Bradshaw, ele cita claramente que nós somos a última igreja. A última igreja do Apocalipse é a igreja de Laodiceia, que é a sétima igreja. Sempre, né, ocorre o padrão bíblico, né, de que no sétimo é o final, é quando termina, que nós já vimos aí em outros vídeos esse padrão, e eu vou dar depois só um reforço. Tem um outro vídeo aí no YouTube, né, do pastor aí Alberto Tim. Ele é considerado aí um doutor em teologia da Igreja Adventista, uma grande autoridade aí nos assuntos. E eu quero destacar um ponto que ele fala justamente sobre a cronologia curta aí de Gênesis. Observe o que ele diz. Ensinar até as próprias genealogias do Antigo Testamento, que são bastante confiáveis, especialmente as ali do livro de Gênesis, que não são o mesmo tipo de genealogias do que aquelas que você tem lá em Mateus e Lucas, onde há algumas lacunas, mas uma complementa a outra. Eu me refiro a Mateus e Lucas, só que as de Gênesis, capítulo 5, por ali, diz assim: o indivíduo viveu tantos anos, gerou um filho, viveu mais tantos e morreu. Por sua vez, esse filho viveu tantos anos. Então, como o Dr. Hazel escreveu em 2 artigos na revista Origins, ele diz que essas genealogias do Antigo, ali de Gênesis, são tão costuradas que não há lacunas nelas, como alguns sugerem, como pode-se ver lá nas de Mateus e Lucas. Então, o pastor Alberto Tim, ele é um grande defensor com essas palavras. Ele defende a cronologia curta de Gênesis, onde não admite lacuna. Se essa cronologia não admite lacuna, então esse tempo está exato, pelo menos, vamos dizer, até agora, aqui até o quarto ano, né, de Salomão, o início da fundação, aí, a fundação do primeiro templo. Não tem como ter erro aqui. Você partindo de Adão, você chega com, sem sombra de dúvida aqui, o cálculo aqui, que a Bíblia mostra claramente o tempo entre Abraão até o êxodo até o primeiro tempo de Salomão. Então aqui é bem claro e essa cronologia aqui realmente não admite erro. No entanto, o pastor Alberto Tim, embora ele defenda a cronologia curta, mas digamos assim que ele ataca o espírito de profecia quando se trata dos 6.000 anos, uma vez que ele considera uma teoria. Ele não aceita o que Ellen White fala justamente sobre essa questão de 6.000 anos. Ele não aceita como uma data precisa, né, um ano certo. Ele considera uma teoria. Então, teoria seria uma falácia. Mas ele, inclusive, cita aí um trecho dessa revista Magazine, revista para os ministros. E esse texto é justamente o que eu já expus aqui em outros vídeos, mas vou acrescentar aqui de novo do que diz esse texto sobre o pastor
Warren John, que faz um levantamento, um estudo de Ellen White e a cronologia bíblica, né? Tudo que Ellen White então falou sobre a cronologia bíblica e esse estudo ele vai justamente contradizer o que disse esse pastor dizendo que é teoria dos 6.000 anos, e a gente vai entender que não é, ou seja, né, não foi fiel a tudo que está escrito lá nos fatos que ele levantou, né, que o pastor John Warren levantou, e não apresentou realmente o texto completo, mas está lá, tem aí, né, aqui o link para quem quiser consultar, e nesse artigo lá nós vamos ver o seguinte, né? Tendo recentemente concluído, né, o pastor John Warren dizendo que ele concluiu um exame de todas as 2.500 referências à cronologia bíblica feitas por Ellen White, posso afirmar inequivocamente que sua cronologia coincide com a do arcebispo James Ussher, né, o bispo anglicano que estabeleceu uma cronologia, né, de Adão até Cristo como 4.004 anos. Então, ela diz, segundo ele, o pastor John Warren, diz que Ellen White, então, pelo que ele viu as datas, está baseado na cronologia do bispo James Ussher, mais de perto do que talvez qualquer outra das 120 cronologias em uso no século XIX, né, no tempo de Ellen White. Então, observe como ele diz que haviam cerca de 120 cronologias, mas ela se apegou a essa cronologia de James Ussher, o bispo anglicano. E isso realmente ele fez uma cronologia baseada nos fatos bíblicos, né, usando fatos históricos, mas baseado justamente na genealogia de Gênesis 5 e 11, na cronologia curta da Bíblia. E o pastor John Warren continua dizendo que dos 1.200 livros de autores não adventistas em sua biblioteca em 1915, vários eram inteiramente dedicados à cronologia e outros continham discussão sobre cronologia, ou seja, Ellen White era uma grande estudiosa de cronologia. Então, quando ela fala em cronologia, a gente vai entender quando ela realmente usa os tempos nos escritos dela. Então ele continua. Alguns adventistas do sétimo dia sugeriram que Ellen White utilizou suas expressões cronológicas de forma muito flexível, falando em generalidades em vez de detalhes específicos. É o caso, como eu falei aqui adiante, desse pastor que diz que justamente quando Ellen White cita os 6.000 anos, ela está citando de um modo genérico, flexível, sem ter realmente assim, noção de um tempo específico. Mas o que ele diz, né? Ele conclui, mas isso não é inteiramente verdade. Geralmente, observe, geralmente ela usava a cronologia com exatidão e habilidade. Geralmente, né? Quando ela usava a cronologia, porque era uma grande estudiosa da cronologia, então ela não estava usando apenas como um reforço de um tempo que ela não tinha noção, não era bem isso. Então, diante disso, ainda tem isso aqui, 42, existe, né, ele fez um levantamento e descobriu que existe 42 declarações de 6.000 anos publicadas por ela em fontes primárias, antes de sua morte em 1915, ou seja, né, nos seus livros diretos que ela escreveu, sem seus livros compilados. Um exemplo dessa citação, que eu vou chegar lá, essa citação de Ellen White, dos 4.000 anos, né, está no livro Cristo em seu Santuário, que é uma fonte secundária, né, que é uma compilação. E a fonte primária é o Grande Conflito, página 328. E além disso, né, temos 41 declarações de 4.000 anos, também nos seus escritos. E a posição final de Ellen White era de que 6.000 anos de história humana não haviam se passado até 1913. Realmente, depois do desapontamento, podemos entender que Ellen White se tornou uma grande estudiosa da cronologia para entender o tempo que ela estava vivendo e entender por que Jesus não veio em 22 de outubro de 1844. Então, ela estava com essa convicção de que os 6.000 anos não haviam se passado até o ano 1903. Né? Ela morreu em 1915, então, até 2 anos antes de ela morrer, ela tinha essa convicção. E podemos aqui, ainda o pastor John Warren, ele conclui dizendo o seguinte: apesar de todas as críticas dirigidas à obra do arcebispo James Ussher, sua cronologia sofreu menos com o impacto das descobertas arqueológicas modernas do que a maioria das outras cronologias em uso no século XIX. Em outras palavras, Ellen White, creio eu, foi divinamente guiada para escolher a melhor disponível. E qual é o único problema da cronologia de James Ussher? No meu estudo, né, e pelo que eu analiso, a única
erro que ele datou foi justamente os 4.000 anos ter ocorrido de Adão até o nascimento de Cristo, quando, na verdade, né, pela Bíblia, os 4.000 anos ocorreu na morte de Cristo. Então aí dá uma diferença entre 30 e 34 anos, já que ele datou o período de Adão até o ano 1 DC de 4.004. Entendeu? Então, é só essa a questão aí, vai ter essa diferença aí de 30 a 34 anos, dependendo aí, né, do nascimento de Cristo até a morte, 34 anos. Mas do ano 1 DC até a morte de Cristo, que ocorreu no final do ano 30, né, o início de 31, então dá 30 anos. Então, na cronologia, vai dar essa diferença de 30 anos. Mas fora isso, a cronologia dele realmente começa com base na Bíblia, aí, na genealogia de Gênesis 5 e 11, e segue até o nascimento de Jesus. Então, esse é o único erro. Por sua vez, Ellen White, ela, como a gente viu lá, né, que em vários escritos ela usa a expressão 6.000 anos 42 vezes nas fontes primárias. Somente no livro Grande Conflito, eu encontrei, né, 7 vezes essa expressão, talvez 8 vezes porque se repete no mesmo parágrafo, mas está aqui as expressões no livro Grande Conflito. E observe, se você for pesquisar no site da CPB, Casa Publicadora, ou até mesmo aí no Centro White, você vai também você vai pesquisar nos livros dela e vai encontrar. Observe aqui, né? Vou colocar aqui a expressão 6.000 anos, uma busca exata, e vou colocar somente o Grande Conflito. Né? Posso deixar aberto para todos os livros, mas veja que no Grande Conflito está lá as expressões 6.000 anos, né? Porque isso é o Grande Conflito completo, né? A versão completa, não é condensada, né? Esses livros hoje é condensado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes ela usa aqui a expressão 6.000 anos no livro Grande Conflito. Mas, como eu disse a vocês, né, muitos teólogos atuais, modernos, têm omitido essa expressão porque não aceitam o que Ellen White disse. Então, estão aí atacando o Espírito de Profecia e até chegaram a retirar do livro essas expressões. Não sei se ainda numa versão, eu acho que não foi 2023 ou 2022, desse livro, ainda eu encontrei 2 ou foi 3 vezes a palavra 6.000 anos, mas cada vez que republica uma nova versão do Grande Conflito, está tirando essa expressão 6.000 anos, para que fique entendido de uma forma assim, bem genérica, bem longe, como se não tivesse aí nada a ver com o tempo. Mas não é bem isso, né? Vamos analisar algumas expressões dela. Observe como dela fala aí, quase 6.000 anos. Então, todos aqui no livro Grande Conflito, diz o seguinte: o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Então, quando ela usa a expressão quase, ela justamente está deixando bem claro que não se completou os 6.000 anos. Não é que ela está dizendo quase, mas como se fosse um quase sem noção de tempo. Não é bem isso. Ela, como a gente viu aqui, o pastor John Wally deixou bem claro, quando ela usava a cronologia, ela sempre usava com exatidão e habilidade. Logo, esse quase é realmente porque ela entendia que ela ainda não tinha, né, no tempo dela, ainda não tinha chegado os 6.000 anos. No outro quase ela diz, assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com a sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. Para o tempo dela ainda era quase 6.000 anos. E no Conselho aos Pais, Professores e Estudantes ainda diz lá, a contínua transgressão do homem por quase 6.000 anos tem trazido doença, dor e morte como resultado. Há multidões a perecer por falta de conhecimento. Então quase no tempo dela era quase 6.000 anos. Mas quando ela usa agora a expressão 1.000 anos, né, o fim, né, os 6.000 anos aliás, quase 6.000 anos. Né? E aqui agora vamos ver o que ela diz sobre os 6.000 anos exato, o fim dos 6.000 anos. Então observe como ela diz aqui no livro Grande Conflito, página 656. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Agora todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Agora quando? No final dos 6.000 anos. Essa expressão, quando os ímpios se unem completamente a Satanás, isso só ocorre quando a porta da graça se fecha. E a gente sabe que a porta da graça vai se fechar
pouco antes de Jesus voltar, né? Pouco antes. Então, ela aqui indica claramente que a porta da graça se fechará aí quando aí estiver aí encerrando os 6.000 anos, no final dos 6.000 anos. Isso ela está deixando bem claro aqui. Não tem nenhuma interpretação simbólica aqui, não tem nenhuma uma proximidade, né? O que realmente a gente pode ver no sentido literal. Quando ela fala aqui também na página 659, durante 6.000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Durante 6.000 anos o seu cárcere, que é o sepulcro, recebeu o povo de Deus e ele os queria conservar cativos para sempre. Ou seja, Satanás queria prender o povo de Deus na sepultura, né, no túmulo. Mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Aqui ela está se referindo aqui à ressurreição dos justos. E a ressurreição dos justos ocorre ao final dos 6.000 anos. Então, durante esses 6.000 anos, ele quis prender, mas ao término desses 6.000 anos ocorre a ressurreição dos justos. E é isso que ela está deixando aqui claro. E no outro texto está escrito aqui na página 673. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Então, durante 6.000 anos, quando é que vai estar terminada? Quando terminar os 6.000 anos. Do que ela está falando aqui, quando é que Satanás vai ter fim à sua obra? Quando é que vai estar terminada a obra do engano que ele leva na terra? Quando ele for preso e amarrado, conforme Apocalipse 20, né? Antes dos 1.000 anos. E esse antes dos 1.000 anos é justamente quando termina esses 6.000 anos. E eu estou falando de uma maneira aqui bem clara, que não admite nenhuma figura de linguagem com 6.000 anos, nenhuma interpretação aí simbólica. E só reforçando a questão, né, do padrão divino dos 6 que termina nos 7. Isso aqui já tem 2 vídeos gravados aí, vocês podem pesquisar. Então Deus deixou um padrão muito claro aí sobre isso. Observe o que diz a Bíblia aqui em Gênesis 7, versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram. 600, 6 vezes 100. Esse é um mesmo padrão que nós podemos ver no dilúvio. Eu ainda não tinha explorado isso aí, né, para entender por que o dilúvio ocorreu no ano 1656. Então não foi o ano do dilúvio que tinha importância, mas sim a idade de Noé. Então o dilúvio ocorreu no ano 606, observe a expressão 6, que está aqui justamente quando ocorreu o dilúvio. E o dilúvio, ele só terminou, quando começou agora, ele se concluiu, né? Então, um mundo novo, quando foi justamente no ano 601. Então, o ano 601 já foi o início digamos, do ano que ele faria 700 anos, né? De 601 para 700. Então, de 0 a 100, observe que de 0 a 100 é o 1, de 100 a 200 é 2, e então, quando completou 600 anos, ele fechou o ciclo de 6. A partir de 601, começa o ciclo de 7. Então, no ano 601, é um ciclo de 7 que começou para Noé, e aí começou um novo mundo, né? uma nova criação que foi iniciada através de Noé. Então, isso também entra nesse mesmo padrão. Observe que exatamente o dilúvio vai entrar nesse mesmo padrão. Dos 7 patriarcas, né, os primeiros 7 patriarcas, os 6 primeiros morreram. E Noé e Enoque, aliás, Enoque, ele não morreu, ele subiu para o céu, ele está no céu. Então um padrão aí de 6 que perece e o 7º que se salva, né? 7º é salvação. Durante o ano sabático, né, 6 anos se trabalhava a terra, no 7º ano dava descanso. 6 anos um hebreu podia servir como escravo, mas no 7º ano teria que ser libertado. O povo de Israel rodeou Jericó 6 dias, mas somente no 7º os muros caíram para que eles entrassem na terra prometida. Na transfiguração, Jesus esperou passar 6 dias, então no 7º dia ele subiu ao monte com os discípulos e lá ele foi transfigurado, manifestando a sua vinda com poder e glória. E Jesus se apresentou à mulher samaritana como o 7º homem, né? Ou seja, ela já teve 5 maridos, estava com o 6º, mas nenhum resolveu o seu problema. Mas o 7º homem, vamos dizer assim, foi um homem perfeito que trouxe realmente a verdadeira felicidade que ela procurava. Jesus então se apresentou como o 7º homem.
Assim também Moisés, né, quando ele foi, Deus o chamou para conversar com ele, mas ele teve que esperar 6 dias no pé do monte. Somente no 7º dia é que, vamos dizer assim, ele subiu para a glória. Deus o chamou para ele subir ao monte para conversar com Deus. Temos outro exemplo de Atalia, né, a rainha má e opressora, que reinou sobre Israel durante 6 anos. E ao som de trombetas, no 7º ano, Joás foi apresentado como verdadeiro rei para livrar o povo da opressão. A ressurreição de Jesus ocorreu no 7º dia após sua entrada em Jerusalém. Então Jesus entrou em Jerusalém no dia 10, que era o dia que o cordeiro era separado. Exatamente morreu no 4 dias depois, no dia 14, e no dia 16, que é a festa das primícias, ele ressuscitou. Mas você contar a partir do dia 10 como o primeiro dia, Jesus ressuscitou no 7º dia, né? O dia da ressurreição. É importante saber que Jesus ressuscitou e está vivo. Não existe um corpo. Isso é até o fundamento da fé cristã. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, de que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então a ressurreição de Cristo também é o símbolo não o símbolo, mas a certeza da ressurreição dos justos, né, das primícias, Jesus sendo as primícias dos que dormem. E você vai observar que em Apocalipse, né, Apocalipse vamos dizer assim, realmente é o livro que mostra que tudo lá termina no 7º evento, né? Tudo é 7. Tudo é 7 e termina no 7. Você não vê nada lá terminando no 3º, no 4º, mas tudo em 7. Seja as 7 igrejas, né, terminando na 7ª, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 pragas, tudo vai terminar no 7º. Então esse padrão não poderia ser diferente. Então o mesmo espírito de profecia que nos fala aí dos 6.000 anos, então vai dar a conta quando termina esses 6.000 anos. Veja que a minha preocupação aqui não é encontrar a data da volta de Jesus. Nem precisa disso, mas para a gente entender o tempo que nós estamos vivendo e quão próximo nós estamos, né? Ter noção da proximidade. Isso é que é importante. Não é necessário saber dia e hora. Realmente, isso não eu vou dizer assim, importante. Importante é a gente saber que está perto, muito perto, e a gente tem que mudar o nosso rumo, a nossa vida. Então, o próprio Espírito de Profecia, Ellen White, ela deixa bem claro aqui no livro, né? Está no livro Grande Conflito 328 e repete no livro Cristo em seu Santuário, página 56. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9:27. Essa é a profecia das 70 semanas de Daniel. Então, o que ocorreu? No ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. Então, a própria Espírito de Profecia, ela dá a data de quando terminou os 4.000 anos na cruz, na morte de Jesus. E a morte de Jesus ocorreu no final do ano 30, e aí início do ano 31, né, dia 14 do primeiro mês do ano 31. Então, quando concluiu os 4.000 anos, e aí Jesus morreu após 4.000 anos, no ano 31, logo no início, aí, dia 14 de Nisan, ou Abib, né, conforme no mês bíblico. Então, o que resta aí para 6.000? O que resta? Né? E o próprio Espírito de Profecia aí nos dá a data. Então, restam 2.000 anos. E quando eu somo 2.000 anos ao ano 31, eu vou chegar ao ano 2031. 2031 no início, né? Então, praticamente termina o ano 2030. O 6º milênio termina quando termina 2030. No entanto, né, devemos lembrar que o calendário bíblico não é igual ao calendário gregoriano, né? Ou seja, o início do mês. Vocês observam bem que Jesus morreu durante o período de Páscoa. E esse período de Páscoa hoje, no nosso calendário gregoriano, ele ocorre aí sempre entre os meses de março e abril. Por esse período aí entre março e abril, que no caso o 7º milênio, assim como o ano 31, né, começou aí por volta da primavera, né, que a Páscoa é no dia 14, né, já do mês. Então o início do mês é na primavera, e a primavera, pelo nosso calendário gregoriano, começa aí dia 19 de março, né? Como tem uma diferença de 10 dias, entre 19 e 29 de março, e existe uma diferença aí dos calendários que pode variar até 14 dias, ou seja, né? Então nós podemos ver aí que esse período do final do 6º milênio, dos 6.000 anos, e início do 7º milênio, ocorre aí entre os meses de março e abril de 2031. Então, nessa cronologia curta,
nós vimos claramente aí que de Adão até a morte de Jesus tem 4.000 anos. E antes, né? Antes tivemos aí a partir do primeiro templo a morte de Jesus, e da morte de Jesus até o final do sexto milênio. Então a cronologia fecha aqui, e ela fecha justamente com base aqui nessa data, de entre Adão, né, a queda, o pecado, até a morte de Jesus, que Jesus trouxe a solução para o pecado, ou seja, para o pecador, né, para destruir o pecado. 4.000 anos, restando 2.000 anos para fechar o ciclo de 6.000 anos. Então chegamos aí ao final de 2030 e início de 2031. Tudo isso é para a gente entender o que está escrito, né? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Não devemos estar em trevas, devemos entender o tempo que nós estamos vivendo. 1 Tessalonicenses 5,4. Em Romanos 13,11 ainda diz o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo, né? Nós devemos ser um povo da luz, um povo que conhece o tempo. Nós não estamos em trevas. Jesus repreendeu os hipócritas porque eles sabiam conhecer os sinais do céu. Quando estava nublado, se ia haver tempestade, Jesus os repreende e diz, né, vocês sabem interpretar o aspecto do céu, ou seja, os sinais do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Então, quando nós vimos, né, que o dia 22 de outubro passou e Jesus não veio, isso porque eles se fixaram só na data e acreditavam que Jesus ia voltar naquela data, porque eles só se fixaram na data e não esqueceram dos sinais, né? Os sinais que Jesus mostrou em Mateus 24 e também os sinais, né? Os eventos e acontecimentos de Apocalipse que precisam acontecer. Na época de Guilherme Miller, né, quando surgiu aí o movimento que deu origem ao Adventismo, podemos ver claramente que a segunda besta não tinha nada que pudesse dizer que os Estados Unidos seria a segunda besta, o país, né, que iria assumir a rédea do mundo, como hoje, né? Então ela já falou isso quando ela, pelo menos, concluiu aí seu grande conflito em 1888. Então, mas os Estados Unidos não era essa potência que podia dizer que ele ia assumir a rédea do mundo. Então os Estados Unidos ainda não estava lá falando como dragão, né? Podia até dizer assim, ele ainda tinha aparência de cordeiro, mas ainda não chegou a falar como dragão. Durante esse período, até 1854, não havia caído as 7 últimas pragas, né? A gente vê claramente. Então havia muitos eventos que teriam que acontecer, os sinais que Jesus predisse. Você veja que as guerras isoladas que haviam no mundo, né? Mas somente depois é que houve a Primeira e Segunda Guerra a nível mundial. Mas antes disso havia guerras, mas não de nível mundial. E mesmo que tenha havido outras situações de fome, pandemia, terremoto, mas o que podemos entender com isso? Olha um texto aqui também de Ellen White, do Espírito de Profecia. No livro O Grande Conflito, página 614. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Esse texto, alguns teólogos, alguns que atacam o Espírito de Profecia, querem dizer que esse trevas que ela está dizendo aqui é sentido moral, trevas morais, o mundo vai ser dominado pelo mal. Mas se esse sentido aqui é figurado, é simbólico, então o segundo, né, o segundo parágrafo aqui, o segundo tema que ela fala aqui, então teria que ser simbólico. Não seria literal, mas aqui é bem literal. Que nesse tempo, quando fechar a porta da graça, que Jesus encerrar sua obra no santuário celestial, então vamos viver aqui na terra sem um intercessor. Isso é literal. Então a primeira parte também é literal, ou seja, nesse período, até o fechamento da porta da graça, os salvos, né, os selados, os escolhidos de Deus, os que têm o selo de Deus, eles ainda vão estar divertindo o mundo contra o selo da besta, contra a marca da besta, contra adorar a besta, contra receber a marca, seu sinal, advertindo contra beber do cálice da ira de Deus, né? As 3 últimas mensagens de Apocalipse 14 vai ser dada ao mundo, né? Para sair de Babilônia, sair dela, povo meu. E até que ocorra o fechamento da porta da graça, o povo de Deus vai estar pregando. Mas como é que o povo de Deus vai saber quando parar de pregar?
exatamente o que vai acontecer. Vai haver umas trevas sobre os habitantes da Terra. Mas não é... Para que a gente entenda essas trevas, não deve ser trevas comuns, né, de um eclipse, mas as trevas que vai cobrir a Terra inteira. Nenhum eclipse cobre a Terra inteira ao mesmo tempo. Então vai ser um eclipse como quando Jesus morreu, diz que as trevas cobriram a Terra inteira. Então, a ciência não admite, porque como é que uma treva vai cobrir a Terra inteira, né? Porque nenhum eclipse causa isso. E alguns querem, até datam a morte de Cristo a partir de um eclipse que houve em Jerusalém, se eu não me engano, no ano 37, só porque houve um eclipse. Mas essas trevas não foi de um eclipse, né? Foram trevas sobrenaturais que Deus fez com que houvesse, assim como sobre o Egito, né? Trevas durante 3 dias de trevas. Então, para que ocorram essas trevas, pode ser que ocorra, de repente, uma tempestade de raios e trovões que vai afetar também a energia aqui na Terra, para que também afete até mesmo a iluminação artificial, porque são realmente dias terríveis. Então vai ser, e a gente então vai entender, vai saber, os salvos vão saber que fechou a porta da graça e aí termina a obra aqui na Terra também. Isso é o sinal que está aí no Espírito de Profecia, né? Se alguém for falar contra, então vai estar atacando o Espírito de Profecia. E assim então a gente vai juntar a cronologia com os sinais, né? Eu diria assim que o erro de Guilherme Miller foi se apegar só na data, ele esqueceu dos sinais. Se a gente também for apegar só aos sinais, a gente vai ver que ao longo aqui da história, desde que Jesus subiu ao céu, fome, peste, terremoto, guerra, nação contra nação, falsos cristos, falsos profetas tenham ocorrido ao longo desses 2000 anos, embora que justamente como os partos, né, a dor de um parto se acentue, a tendência é se acentuar. Mas se a gente não tiver a noção da cronologia, a gente também vai entender que esses sinais vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, e nunca tem fim, nunca vai ter fim. Então, quando será o fim? O fim, o Espírito de Profecia que está deixando claro, não sou eu que estou marcando data, não sou eu. Se então disser algo contra esse estudo, está atacando o Espírito de Profecia. Porque aí vai, como eu estou dizendo, esses que vão atacar a profecia vão então desacreditar Ellen White quando ela fala justamente dos 6.000 anos, dos 4.000 anos, e está aqui bem claro que sem restar dúvida para a gente, né? Não precisa nem muito estudo para entender a partir do que ela, né, deixa aqui para nós. O que ela deixa bem claro sobre o período dos 6.000 anos. E com base na morte de Cristo, com certeza a gente vê. Embora alguns tenham falado aí sobre 2027, quando toma esses 4.000 anos a partir do batismo. Mas, como também já demonstrei em outros vídeos, né, a morte de Cristo, que é a morte do Cordeiro, que era separado no 10º dia para ser morto no 14º dia, ou seja, 4 dias depois, conforme Êxodo 12, capítulo 12, versículo 3 e 6. Então isso deixa claro que o período de 4.000 anos ele se finaliza na morte de Cristo e não no batismo. Logo, essa cronologia baseada no Espírito de Profecia está correta. Então, se alguém, eu estou dizendo aqui, claro, né, que vier me criticar que eu estou marcando data, eu estou apenas expondo o que está escrito na Bíblia e no Espírito de Profecia. Não sou eu que estou marcando data nenhuma. Não é minha intenção, mas a minha intenção é que a gente saiba o tempo que está vivendo, que a gente conheça os sinais dos tempos e que a gente entenda a data relacionada ao evento. E assim a gente vai claramente entender que estamos perto do fim e que Jesus vai voltar. Isso deve nos encher o coração de alegria, né? De esperar que o nosso Jesus venha nos buscar. Se alguém tomar uma atitude, né? Porque alguns dizem, não marque data não, porque alguém vai sair da igreja para voltar em 2030. Meu Deus, se alguém fizer isso, é como dizer para a esposa, né? Vou me separar de você, vou tomar todas, arrumar todas aí, e depois em 2030 eu volto para você. Que amor é esse, né? Na verdade isso não é amor. Então alguém que ama Jesus vai estar desejando, ansioso, né? E para quem tanto esperou, eu já estou há 45 anos como adventista esperando Jesus, saber que daqui a 5 anos ele volta, me enche o coração de alegria, vai dar mais amor, mais esperança, mais alegria, mais paz, não me afastar dele, não querer abandonar a igreja. Tem pessoas que querem ir para o céu, mas não querem amar Jesus, quer ir para o céu, ruas de ouro, mar de cristal, mas não quer obedecer a Deus, não quer compromisso com Deus, está aqui trocando Deus por dinheiro, Deus por emprego. Se passar no vestibular, deixa a igreja. Se passar no concurso público, abandona a Deus. Se passar a ganhar um salário melhor, desiste de ser crente. Então, realmente, essas pessoas não podem
vamos dizer assim, não tem direito de criticar, porque demonstra que não ama Jesus. Mas os que amam, ele virá para nos buscar e para nos levar. E a nossa alegria é essa, saber que o nosso Senhor está perto de vir. Que Deus abençoe a todos.